repetir comigo, pronuncia, declara essas palavras agora em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu me revisto com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu me revisto com toda a armadura de Deus, em o nome de Jesus. Amém. É muito importante que você ouça essa palavra agora, estando revestido de toda a armadura de Deus. Você que tem caminhado aqui na cura sabe que nós não fazemos propaganda de Satanás. Nós não fazemos o marketing da cura negativando Satanás. A gente não precisa disso. A gente não usa esse púlpito para enaltecer as obras de Satanás e aí, olha só, o triunfo e vamos... Você sabe que não é o nosso estilo. Mas hoje nós vamos falar de Satanás. Eu quero compartilhar com você uma palavra e eu quero te convidar. Nós vamos ler vários textos. Se você trouxe papel e caneta, anota, porque nós vamos passear em cada um deles. Eu já passei esses textos desde cedo para o pessoal do multimídia, então vai aparecer aqui. Mas são textos que você precisa voltar neles. Então faça a anotação, porque nós vamos ler, mas você precisa voltar neles para consolidar essa palavra no seu coração. E eu quero começar a ler com você 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 9 a 11. 2 Coríntios, capítulo 2, de 9 a 11. Diz assim a palavra: e para isso vos escrevi também, para pôr essa prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoarei. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Então, nessa carta escrita pelo pastor Paulo à igreja de Corinto, o assunto desse trecho era, Juan, Satanás. E o texto está nos dizendo, eu estou, pastor Paulo, falando sobre esse assunto com vocês, para que vocês não sejam vencidos por Satanás. Ou seja, para que seja o contrário. Eu estou falando com vocês sobre esse assunto, sobre os ardis de Satanás, para que ao invés de vocês serem vencidos por Satanás, vocês possam vencer. Então essa palavra do pastor Paulo nos ajuda, Greicon, a concluir que é possível vencer os ardis de Satanás. É possível vencer as trevas se não o ignorarmos. Paulo usa inclusive esse verbo, para que não o ignoremos. Por isso você foi trazido aqui essa noite. Hoje, o assunto com você são os ardis de Satanás. E você não pode ignorar o trabalho das trevas ao seu redor, para que você não seja vencido por ele, mas que seja o contrário, Isadora. Você vença, porque é possível vencer. Você crê nisso? Então diga assim: é possível vencer. E eu declaro vitória sobre a sua vida. Você que tem travado uma batalha contra Satanás, nos ardis que tem aparecido no seu trabalho, na sua casa, na sua família, eu declaro para você, em nome de Jesus, o cumprimento dessa palavra. Você não vai ser vencido. Você não vai ser vencida.
Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Esse é o nosso texto base. Nós vamos trabalhar alguns versículos, mas esse é o nosso texto base. Tiago 4, versículo 7. Você conhece esse versículo, eu tenho certeza. Mas nessa noite Deus quis falar com você especificamente sobre ele. E a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ler a parte final desse versículo? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso, ficou bem ruim mesmo. Não está com cara de quem vai vencer, não. Agora fazendo cara de quem vai vencer, Satanás. Vai lá, respira fundo aí. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé, igreja. Seja cheio de autoridade agora. E leia essa palavra, que é a palavra bendita de Deus, que diz: resistir. Mais uma vez. Então sai da frente, Satanás, porque essa igreja está te vendo e nós vamos resistir. Tome seu assento nessa autoridade, porque hoje é sobre isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira coisa que a gente entende: resistir é preciso. É uma coisa muito simples, é uma exegese simples. Pastora, fala uma coisa profundíssima aí desse texto. Vou falar uma coisa profundíssima. Resistir é preciso. Então isso quer dizer que quando eu e você fazemos o contrário, nós estamos errando a rota. Quando eu e você, diante dos ardis de Satanás, das coisas que ele vai levantando ao nosso redor, a gente vai encolhendo, se retirando, desistindo, não oferecendo resistência. Nós estamos indo na contramão, porque a palavra diz: diante dos ardis de Satanás, você precisa resistir, e quando você resiste, ele foge. Essa palavra é para você que baixou a guarda, minha irmã. O que é isso? Quero que você abençoe a pessoa que está ao seu lado com um olhar de compaixão e pergunte assim: o que é isso, meu irmão? Ai, então quer dizer, Leandro, que o diabo vai trabalhando, vai trazendo ardis e você vai colhendo. Não, crente, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que você tem que tomar uma posição, e a sua posição é de resistência. Que nós somos desses. Nós vamos resistir. Resistir é preciso. Resistir ao diabo. Então identificar é necessário. Porque esse verbo não está solto aqui, simplesmente quando as lutas vierem, quando alguns ardis, quem sabe de alguns espíritos das trevas, sem nome, pode ser um, pode ser outro, não está escrito isso não, cara. Minha irmã, meu irmão, está escrito assim, resistir a alguém que tem nome, CPF espiritual, o nome dele é Satanás, Lúcifer. Então tem que identificar, resistir sabendo a quem você está resistindo. Resistir ao Satanás, resistir ao diabo, e ele vai fugir. Então às vezes eu fico pensando que ele não foge, porque a gente não está conseguindo nem identificar ele. Aí a gente não põe ele para correr, porque ele está ali passando batido. Está trabalhando, está trazendo estrago, está destruindo, está matando, está roubando, mas você não dá nome para ele. Você fica tratando como gatinho, um negócio que é um tigre para destruir tua vida, rapaz. Não dá nome, é o que tem que dar nome. Tiago está dizendo, resistir ao diabo, ele tem nome, tem CPF, ele tem que ser identificado. Então resistir é preciso, mas identificar é necessário.
Identificar como, minha pastora? Efésios 6, versículo 12. Identificar como? Diz o texto, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja que a Bíblia vai dando o nome um por um. Então, quando você decide que não vai mais ficar, está passando de bobeira aqui na minha vida, não vou nomear, não vou identificar, a Bíblia nos ensina, essa identificação às vezes se dá na dimensão espiritual. Principado é principado, potestade é potestade, e você precisa estar sensível para perceber a manifestação de espíritos contrários, sim. Isso que nós fizemos aqui hoje, o Felipe orou repreendendo o espírito de enfermidade. Que espíritos andam pairando aí sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas emoções, sobre a sua vida. Começa a nomear isso, meu irmão, para você repreender isso, resistir ao diabo, identifica isso, para que você possa vencer. Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, você lembra dessa história? O momento em que Jesus começa a explicar para os discípulos, olha, tem o caminho da cruz, eu vou ser crucificado, depois ao terceiro dia eu vou ressuscitar, mas é necessário que eu padeça. Aí vem o Pedrão, hoje eu estava conversando com a irmã Iriné mais cedo, né? Pedrão, que Jesus pegou, investiu 3 anos na vida dele, assim, um pastoreio diário. Eu quero que você imagine isso, cara. Pensa, não é pastora Érica, não. Pensa no top dos tops de pastoreio que você já conheceu na sua vida. Pensou? Você tem esse cara todo dia na sua vida 3 anos. Pô. Gente, quando eu estou com o pastor Alex, ele fica comigo 40 minutos. Eu não dou conta, não consigo. Ele respira, eu estou tentando anotar. Eu não sei, gente. Sabe aquela aula que você não sabe se você anota ou se você presta atenção? Vocês já passaram por isso? Petro, você já passou por isso? Caramba, o que eu vou fazer agora? Eu anoto ou presto atenção? Eu fico muito confusa. Pastor Alex me desestrutura. 40 minutos, 1h30. Agora você pensa 3 anos com Jesus, cara. Que é isso? Pedrão, 3 anos com Jesus. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. É muito importante que você possa nomear. E às vezes essa influência satânica não está se dando nas regiões espirituais, mas está se dando diante de uma pessoa que está com você. No outro. Pessoas que são pessoas, às vezes, assim, com bom coração, são pessoas de Deus, não estão possessas, não estamos falando aqui, Norma, de uma possessão demoníaca, mas uma pessoa que, às vezes, empresta o coração para o diabo. Pedro, poxa, ele amava Jesus, eu não tenho dúvida não, gente, peraí, poxa, já tinha melhorado muito, aliás, tá? Mas o que acontece sobre Pedro ali? Ele estava sob uma influência das trevas. Qual a reação de Jesus? Diz a palavra, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí o que Jesus falou? Versículo 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tem nome? O que você está dizendo, Pedro? Que eu não vou morrer? Você tem até uma boa intenção, seu coração é até bom, mas preste atenção. Você está sob influência das trevas e eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu estou me imaginando a cena. Eu vou falar, repreendo em nome de Jesus. Era o próprio Jesus dizendo, para trás de mim, Satanás. Tem nome. Então, é preciso resistir, é necessário identificá-lo, e você precisa pedir a Deus sabedoria, porque às vezes você está ouvindo uma voz aí que parece até uma boa intenção. Parece até uma coisa boa, poxa, eu estou falando até, Jesus, para você não sofrer, Jesus. Poxa, você vai sofrer, eu estou falando até por amor a você, o que não quer dizer que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Cuidado, porque às vezes você não está dando nome a Satanás, você está aceitando influências
que vêm de outras pessoas, mas essas influências não vêm de Deus. Elas têm nome, elas vêm das trevas, elas são de Lúcifer para tirar você da rota da vontade de Deus. Mas hoje você foi trazido aqui pelo Espírito Santo. Você está em casa ouvindo essa palavra, você não vai mais ignorar. O Espírito vai te dar sensibilidade. Você vai identificar Satanás e vai resistir. Fácil não vai levar. Não. Vai encontrar resistência. Vai. Nesse texto é muito importante a gente perceber nesse momento de Pedro com Jesus, que às vezes o Satanás que você tem que identificar, está lá, principados, potestades, Efésios, regiões espirituais, e às vezes a influência satânica está vindo de uma pessoa ao seu redor, que você tem que saber neutralizar, e às vezes você é Pedro, e está passando batido, a sua consciência espiritual. Às vezes, Edu, às vezes, Benedita, nós podemos estar nessa posição de Pedro, e achando que a nossa boa intenção, isso é uma coisa de Deus. Você precisa identificar o que vem de você, o que flui da sua boca, o que sai dos seus lábios, o que é o seu comportamento, Aline, que não vem de Deus. Você precisa identificar isso às vezes dentro de você. E você identifica e resiste. Sabe quando Davi começa a debater com a alma dele, falar assim, minha alma, olha ele identificando uma coisa que não nasceu em Deus, e que estava lá dentro dele. Minha alma, por que estás abatida dentro de mim, minha alma? O que é isso? Tantas coisas você já viveu com Deus, tantas coisas poderosas você já presenciou, tantas coisas poderosas aconteceram através de você, e você está aí, minha alma, abatida. Processo diagnóstico, Davi começa a perceber que naquela alma, dentro dele, havia uma coisa que não vinha de Deus. Você precisa resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você precisa identificar para resistir. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Sua resistência apavora o diabo. Você foi trazido aqui para ser reposicionado. Eu esqueço do braço e começo a pular. Oh, Jesus. Você foi trazido aqui para ser reposicionado. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sua resistência apavora o diabo. Por que eu digo isso? Porque a palavra está dizendo, quando você oferece resistência, aí ele fica refletindo se te perturba ou não. Não é isso que está escrito não, cara. Você não foge de uma coisa que você acha que mais ou menos te oferece perigo. Você sabe quando é que você foge de uma coisa, Cristina? Você foge de uma coisa quando você tem medo dela. Você foge de uma coisa quando você sabe que ela te oferece perigo. E você oferece perigo. Olha o que a palavra diz em Romanos. Romanos, capítulo 16, versículo 20. A palavra diz, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, que pisará, esmagará em breve a Satanás. Ele tem que ter medo de você mesmo, Marcinho. Por isso que a palavra está dizendo, resistir ao diabo e ele... Isso não está com cara de quem vai causar medo, o diabo não, gente. Resistir ao diabo e ele... Então sai da frente mesmo, Satanás! Nós estamos nos reposicionando! Foge! O que faz ele fugir? Tua cara feia? Não. Pastora, vamos fazer um curso de impostação de voz que causa medo ao diabo. Eu vou pegar os decibéis aí, esse jeito aí do irmão Felipe, esse jeito aí do pessoal lá, eu vou pegar esse jeito, esse timbre, é esse aí que vai fazer. Pastor, eu quero fazer um curso com você, pegar seu tom, porque eu já sei que o diabo foge.
É isso que faz o diabo fugir? Não é cara feia, não é tom de voz, não. Você sabe o que o diabo foge, que ele fica desesperado? É quando ele encontra um crente que resiste. Aí ele fica desesperado. Porque quando ele bate num crente que resiste, que identifica, sabe o que acontece? Ele sabe que esse crente está debaixo dessa palavra que diz que nós esmagaremos. A palavra nos diz que é para ele fugir mesmo, porque em breve será esmagado. Ele sabe que o crente que resiste o caminho não tem outro caminho, o caminho é esse. Em breve esmagará a Satanás, dando nome e tudo, olha, debaixo dos vossos pés. É Paulo de novo falando com a igreja. Sabe, tem uma teologia que diz, não, mas Satanás foi esmagado, será esmagado pelos pés de Jesus, que foi Jesus. Eu acredito nisso, claro que Jesus esmaga Satanás desde toda a eternidade, eu entendo isso, mas irmãos, a palavra está dizendo, debaixo dos vossos pés. Você que tem um mínimo de compreensão de português, essa carta estava sendo escrita para a igreja de Roma, essa carta não era para Jesus, essa carta era para os crentes romanos, falando, olha, os vossos pés esmagarão a Satanás. Então você precisa entender que o ato de resistência é uma estratégia de guerra que faz o teu adversário fugir. Ele está rondando a tua casa, ele está rondando suas emoções, ele está rondando o seu trabalho, ele está rondando a sua vida. Resista, permaneça e não tem outra possibilidade. Ele vai fugir. 2 Timóteo 1, versículo 7, olha que lindo esse texto. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Em algumas traduções está assim, olha, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então não sou eu que tenho que recuar, eu não tenho que ficar acuado com medo daquilo que o diabo está fazendo ao meu redor, porque o espírito de fortaleza está comigo. É possível vencer se você entender isso. Ele tá caminhando na sua direção, ele tá fazendo lá o trabalho dele, e você está se esquecendo que dentro de você tem um espírito de ousadia, não de medo. Você tem que se reposicionar, resistir, e ele vai fugir de você, porque sua resistência o apavora. Quando você resiste as obras de Satanás, dentro de você, fora de você, nas circunstâncias ao seu redor, você oferece resistência. O que é oferecer resistência, pastora? Você continua orando. O que você é oferecer resistência? Você continua amando. Ah lá, olha, nos deu um espírito de temor? Não. Mas nos deu, no lugar do medo, vem a força, o amor e a moderação. Pastor, então o que é resistir? Eu já entendi, pastora, que é eu ter força, tá? Mas olha ali o complemento. O que é o contrário do espírito do medo? É a força, o amor e a moderação. Como é que você resiste? Se apropriando dessa força, amando e mantendo a moderação. Isso é resistir. Que é o contrário do desespero. Sabe, acontece uma situação e você, meu Deus, faz aquela confusão, Senhor. Não, presta atenção, não desespera não, não apavora não. Quem vai se apavorar é o inimigo da sua alma. Quem vai se desesperar é o inimigo da sua alma. Você vai resistir com força, com amor e com moderação. E vai acontecer o quê com Satanás? É fugir. Não tem outra coisa. Tem outra coisa, Mari. Outra coisa. Aí você olha para uma pessoa assim, mais caladinha, mais calminha,
mais quietinha. Você pensa assim, gente, será que como que essa pessoa está vencendo uma grande batalha? Cheia de amor, cheia de moderação e carregando um espírito de ousadia que se move lá dentro. Você entendeu isso, sim ou não? Essa é você resistindo. Essa sou eu não, porque eu sou mais espalhafatosa, né? Mas entendeu isso aí? Resistir ao diabo. Porque quando você resiste, outros ao seu redor são protegidos. Ai, Catrine, volta lá, Tiago, capítulo 4, versículo 7, que isso me inquietou. Isso me inquietou. Gente, eu sou apaixonada pelo português. Eu não falo tão bonito quanto eu gostaria de falar, explicadinho, mas eu gosto do português, um negócio que eu gosto do português. Uma coisa me inquietou aqui nesse texto, me ajuda aqui, pessoal do Enem aí, hein, professor, me auxilia aqui para me entender. Negócio aqui, ó. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Beleza. Resistir me parece singular. Poderia estar assim, olha, resistam. Porque, olha só, o primeiro verbo ele colocou, sujeitai-vos. Poderia dizer assim, resistam. Né? Ou então colocar assim um substantivo, ofereçam resistência. Um imperativo que é usado para o singular e para o plural. Então, eu posso entender que ali também é um singular. Resistir ao diabo e ele também singular, né? Pronome pessoal do caso reto. Então, é uma identificação e a gente sabe que é singular também. Ele. E ele fugirá de vós, plural. Bom, se ficou dúvida no resistir, se ficou no singular no ele, no vós não tem dúvida. Alguém tem dúvida que no vós estamos falando de mais de uma pessoa? Percebe isso? Então veja, o que eu estou querendo pensar aqui, o que foi me inquietando? Que quando você resiste a Satanás, e pode ser que você esteja acompanhado, e pode ser que você esteja sozinho nessa resistência, pode não ser nós resistimos, você pode estar se sentindo sozinha, resistindo a Satanás, e eu quero dizer para você, que você sozinha com Jesus, já é a maioria. Pode ser plural e pode ser o quê? Singular, não está claro, percebeu? A questão não está aqui. A questão é que quando você oferece resistência, ele foge, mas ele não foge só de um. Diga assim, Satanás, quando eu resisto, não foge só de mim. Irmã de Jailma, meu Deus, olha que o Espírito foi falando comigo, que quando tem uma mulher de oração, quando tem um homem que dobra o seu joelho, seja plural, seja singular, quando você oferece resistência, a bênção vem sempre para mais de um. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu resisto, não é só sobre mim. Minha mãe é um exemplo de resistência. Minha mãe prega para mim todo dia com a resistência. É uma mulher resistente. Mãe, quando a senhora resiste, não é só sobre a senhora. Porque quando a senhora resiste, o diabo foge da minha vida. O diabo tem que fugir da vida da minha irmã. O diabo vai fugindo da vida dos meus sobrinhos. Porque tem uma mulher que resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Vencer é possível, você só tem que se reposicionar. Pastora, como que tudo isso é possível? Parece tão difícil isso aí, negócio de resistir, pastora, meu Deus do céu, negócio do amor, quando não está dando mais para amar, negócio de ter moderação, quando você quer socar, ainda bem, agora eu estou sem a mão direita, está sendo bom, porque socar com a esquerda é mais difícil, né, Bia, a força está mais aqui, é difícil, né, está sendo bom, está dando, né, pastora, mas como que eu vou conseguir ter o espírito de moderação, estou querendo dar um soquinho, como eu faço? Não estou querendo amar, não. Está falando que eu tenho que ter o espírito de ousadia, também está junto com o espírito do amor. Como, pastor? Eu vou fazer isso. Vai lá, Isaías 41:10. Você vai ver por que é possível. Você vai ver como é possível. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ai, pastora, como é que eu consigo isso? Lucas, palavras do próprio Jesus, palavras do profeta Isaías, agora palavras do próprio Jesus. Lucas 10:19, diz assim a palavra: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus disse aos seus discípulos. Tem discípulo aí? Tem discípulo aí? Essa palavra foi liberada para os discípulos. É por isso que, se você quer oferecer resistência, vem ser discípulo você também. Pegou a visão aí? Ah, pastor, eu tô meio caidinha, não consigo resistir. Vem ser discípula, porque sobre a vida da discípula paira essa palavra: vocês terão poder para pisar escorpiões, vocês terão poder para pisar serpentes, vocês terão poder, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa palavra que paira sobre o discípulo: vem ser discípulo. O problema é que tem gente querendo vencer Satanás sem ser discípulo. Vai dar errado. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu quero vencer Satanás, eu quero resistir. Mas esse negócio de ser discípulo, não. Porque ser discípulo, você tem que andar debaixo de uma visão. Ser discípulo, você tem que aceitar a direção do Espírito, das pessoas que Deus coloca na sua vida. Então presta atenção, você que está resistindo à autoridade, você que está resistindo a pastoreio, você que está resistindo a direcionamento, você que está resistindo a caminhar debaixo de valores bíblicos, muito cuidado, porque o que garante que essa nuvem de poder esteja sobre você é o fato de você ser um discípulo. Não é o fato de você conhecer Jesus. Ah, conheço Jesus, ouvi falar, simpatizo. Não, essa palavra não foi entregue para simpatizante. Essa palavra Jesus entregou para os discípulos. Quando ele separa, inclusive, os 70 discípulos, Jesus fala: vai ter poder sobre vocês. Bom, eu quero ser essa. 2 Coríntios, capítulo 12. E assim a gente termina e vamos cear. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Pastorinha, como que eu vou conseguir? Porque esse cenário aí, pastora, que você descreveu de força, fortaleza, tá? Meu Deus, de pisar a cabeça, de pisar, esmagar Satanás. Esse cenário que você descreveu aí, ah, minha pastorinha, tá longe de parecer como eu me sinto. Porque, na verdade, eu me sinto fraquinha, pequenininho. Não me sinto assim... vou pisar agora, vou esmagar, tal, ainda faz aquela pose de fisiculturista, espiritual. Pastora, eu não estou me sentindo assim, não. Ih, pastora, deu ruim, esse cenário aí está longe. Eu estou me sentindo muito diferente. Estou me sentindo triste, eu estou me sentindo abatida, estou me sentindo abatido, estou me achando fraquinho, estou me achando fraquinha. Olha só o que a palavra diz sobre mim e sobre você. E disse-me, Jesus falando para Paulo e Paulo contando para a igreja, tá? Então são palavras de Jesus, tá certo? Tá certo? Paulo contando para a igreja o que ouviu de
Jesus, palavras de Jesus, lá em 2 Coríntios, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na fraqueza. Nessa tradução nem tem a palavra tua, mas em algumas traduções a palavra tua está aí implícita, né? Aqui nessa tradução, olha só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A Bíblia vai dizer que o Evangelho é isso, é uma loucura, veio confundir os sábios, para tornar as coisas que não são em coisas que são. E para confundir aquilo que parece sábio com o que parece sem discernimento nenhum. Aquilo que parece fraco, transformar em força. Então, se você crê nessa palavra, sabe o que acontece com você? Você resiste a Satanás, acreditando no poder que flui na sua vida, porque Jesus mora em você e ele vai fugir. O que isso tem a ver com a ceia? Eu quero te convidar a encerrar essa noite, pensando que a ceia é o memorial de resistência a Lúcifer. A ceia é sobre isso. É sobre alguém que decidiu resistir. Foi tentado no deserto. Passou por tribulações. Obras acontecendo ao redor de Jesus. Manifestas através de pessoas que estavam ao seu redor. Mas Jesus ofereceu a resistência até a cruz. A cruz é sobre resistência. A cruz é sobre um poder que se manifestava ali. Eu quero que você construa essa cena de Jesus Cristo na cruz. Era a cena de um rei com uma coroa de espinhos. Era a cena de um rei maltrapilho, com o corpo ensanguentado. Era a cena de alguém que não se defendia diante das acusações, dizia que eram injustas. Meu Deus, mas que resistência é essa? Não, Jesus está entregando os pontos. Jesus não está resistindo, porque olha a cena de Jesus, que cena de fraqueza, sim ou não? Só que não, porque ali a lógica do reino de Deus se aplicava. Aquilo que parece fraco, na verdade, é daquilo que flui poder. Aquilo que parece que acabou, aquilo que parece que não vai ficar de pé, aquilo que parece que está morto, é ali que flui vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Carrega a sua cruz. Resiste, pastora, não dá para fazer pose de fisiculturista, mas dá para carregar a cruz. Então vamos lá, essa é você resistindo e fazendo o diabo fugir. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quando você cear essa noite, é isso que você vai lembrar. Eu estou ceando a alguém que resistiu, parecendo fraco, e na verdade tinha todo o poder. Esses somos nós, Valesca. Carregamos o nome dele. Repetimos a sua história. Carregamos a nossa cruz como ele carregou. Resistimos a Satanás. E assim como a morte teve que fugir de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele tinha nas mãos a chave da morte e do inferno. A morte teve que fugir. Satanás vai fugir da sua vida em nome de Jesus. Ele vai desabitar cada situação dessa que está ao seu redor. O Espírito Santo vai começar a te dar uma sabedoria para você discernir, para você identificar, para você nomear. E não é para você ser desagradável, não. Ah, diabo está em você agora. Sai agora, diabo que está na sua vida, sogra.
Não, minha pastora me ensinou, não fala meu nome lá não. Não. É um discernimento espiritual. Você sente cheiro de principado e potestade. Aí você tá aqui, ó, sorrindo, hein? Bonita, pá, sorrindo. Aqui dentro, te arrependendo. Ô, Lúcifer, sai da minha frente, Lúcifer. Aqui, ó, sorrindo, ó. Olha lá, sorrisão no lábio. É assim que você vive nesse mundo. Com discernimento. Tá lá aquela pessoa te afrontando, brigando com você, já sei, é agora que vem toda a força que eu vou de cheio na cara dela. Não vai não. Não, tá você lá, ó, cara de paisagem, tá aqui dentro. Lúcifer cramulhão das trevas, eu tô te vendo. Sorrisão, aqui, ó. Tá? Pá. Sai da minha frente, Satanás, hein, que eu tô te resistindo, tô te vendo. Te dou nome, espírito de pombagira, sai da minha frente agora. Espírito de rebelião, pá, parte retirada agora. Tá você aqui, ó. Tá, resistência. Não vai sair, impor na mão dessa. Não, você vai manter vínculo, porque a sua resistência não é a pessoas, a sua resistência é principados e potestades. Amor, moderação, fortaleza. É fácil? Claro que não é, mas você vai tentar até você conseguir. Ah, pastora, eu não consegui hoje, vai conseguir amanhã. Ah, pastora, mas deu uma bobeada ontem. Tá bom, por isso que Deus trouxe para o culto hoje. Vamos recomeçar. Estou recomeçando aqui. Estou recomeçando. Vamos recomeçar juntos. Por isso que nós vamos cear. Nós vamos cear como memorial da resistência. Vamos repetir isso? A ceia é o memorial da resistência. Vamos repetir isso? A ceia é o memorial da resistência. Eu quero convidar o nosso irmão Charles, quero convidar a nossa irmã Mary para servirem a mesa de Jesus. Se você está aqui hoje e não foi batizado, você vai cear com a uva que representa a semente de alguma coisa linda que já está no seu coração. Se você está aqui hoje, já foi batizado,